Aqui. Bom dia, pessoal. Pessoal, eu ontem gravei mais um relato e hoje estou gravando outro relato para vocês, para dizer para vocês o seguinte, para contar para vocês, como eu já contei que meu pai caiu da escada. Depois disso, o meu irmão deu uma notícia, minha mãe, o meu irmão mais velho, ele tinha 14 anos já, e ele disse para minha mãe que estava conversando com uma menina, e essa menina que estudava com ele, eles estudavam junto, né? Desde ele começou a estudar. Então, os dois sempre se olharam muito e ele disse que estava gostando dessa menina. E meu pai aconselhou ele o quê? Antigamente os pais aconselhavam muito. Falou, não, você não tem idade para namorar e tal. E ele falou para minha mãe, eu até me lembro que eu estava olhando a conversa dele, eu achei que estava engraçado, porque a gente quando é criança, tudo é sorriso, né, gente? Tudo que os pais falam, a gente sorri. E eu comecei a sorrir porque eu achei engraçado ele falar com minha mãe assim. Mas eu falo pro meu pai, papai, mas o senhor não disse que eu já sou um rapazinho? Meu pai virou e falou assim, não, você pode ser rapazinho, mas tem que estudar, tem que, para ser alguém na vida, porque seu pai, olha aí, seu pai trabalha sentado, batendo máquina, fazendo folha de pagamento e da usina, e você, meu pai colocou ele para trabalhar na usina, gente, lá, meu pai colocou ele na borracharia da usina. E meu irmão trabalhava muito, gente, meu irmãozinho trabalhava, coitado, meu irmão. Ele tá vivo até hoje, graças a esse bom Deus, e meu irmão trabalha em Macaé, ele mora em Macaé, e e ele começou a namorar essa menina, mesmo na escola, escondido. Aí depois não teve jeito mais, falou com a minha... Sabe o que ele fazia, gente? Ele saía de manhã, ele trabalhava de manhã e trabalhava de tarde, de manhã ele trabalhava e estudava à tarde. À tarde ele chegava em casa, tomava banho, ficava ali rodeando, aí falava que ia na casa do Fabinho, o irmão dele, né? O coleguinha dele, desculpa, pessoal, o coleguinha dele, pessoal, que era um menino muito bom, que eu me lembro, um rapazinho, e todos dois estavam invocados, cada um com uma, né? Uma meninazinha, com a mocinha. Então, no entanto, minha mãe não sabia que a moça era mais velha que o meu irmão, não, gente. Mais velho. Acho que é. Isso tem nada a ver, né, gente? Mais velho, acho que uns 6 anos, não sei, isso tem nada a ver. Eu lembro da conversa do meu pai com a minha mãe, que meu pai logo foi averiguar quem era filha de quem, né? E depois veio com essa notícia para minha mãe, que eu escutei a conversa deles na hora do almoço, nós estávamos tudo almoçando, ele disse para minha mãe, olha, ela é tal, é filha de tal, tal, tem idade tal, tal, e isso aí para ele não importou, não. O que ele tinha medo é que o irmão da moça, eram dois irmãos, já rapaz feito tudo, inclusive um até era casado e podia machucar meu irmão, não gostar, né? E machucar meu irmão. E mamãe também ficou com medo de acontecer isso. E foi aí que eu conto a história para vocês. O meu irmão, todo dia depois que saía, aí vou na casa de Fabinho, mas era mentira, gente. Meu irmão ia namorar ela na pé da ponte lá de São Pedro, né? Escondido da minha mãe. E foi aí que começou um namoro mais sério. Por quê? Porque a menina também estava fazendo o mesmo. Saindo para casa de amigas, mas ia namorar meu irmão sentadinha na ponte. Assim, os dois ali, né? Todo mundo estava vendo, mas aquela coisa chegou nos ouvidos dos pais dela. O pai dela foi conversar com meu pai, a mãe dela foi conversar com a minha mãe, e começou o namoro dos dois porque estavam com medo de acontecer o pior. Porque vocês sabem o que acontece, né? Não deixa namorar em casa, deixa namorar na rua, a moça se entrega pro rapaz, aí a vida dos dois acaba, né, gente? Porque namoro é namoro e coisas erradas é coisa errada. Então, minha mãe concordou. Mas minha mãe falou, olha, ela falou, namorar, chegar em casa 7 horas e 9 horas ir para casa, porque ela tem, no outro dia ela tem o que fazer. E ele também, né? Trabalhar e estudar. E a menina só estudava, a mocinha só estudava. E eu me lembro que meu pai também concordou, deixou para não acontecer o pior, deixado. Meu irmão, agora vai começar a história, gente.
Meu irmão, todos os dias era aquela coisa. Mas tinha dias marcados até o dia. Era o que eu me lembro. Era as segunda, não, era as quarta e as sexta e os domingos. Só, namoro deles. Mas ele ia durante até a semana. Ele ia a semana toda ver ela. Via na escola e queria ver de novo. Gente, quando foi um dia, teve o aniversário dela. E eu me lembro que foi todo mundo lá em casa convidado, mas mamãe não deixou ninguém ir, mamãe não levou ninguém. Não levou os filhos, não. Era muita criança, também mamãe não queria. Mamãe não gostava de andar à noite, não. Mamãe tinha medo e eu também tinha medo, meus irmãos tudo tinha medo, como vocês sabem. Ele foi pra lá. Mas como já era tarde da noite, terminou tarde o aniversário, e ele ficou até terminar. Terminou o aniversário lá por lá de 11 horas da noite, mais ou menos aí. E ele ficou mais um pouquinho lá para ajudar a limpar, porque ele disse assim, foi para ajudar a limpar lá tudo lá dentro da casa dela, porque ficou muita coisa no chão, ajudar a mãe dela a fazer a limpeza. Gente, ele foi para casa, acho que é meia-noite e pouco ele foi para casa. Mas tinha que andar, gente, andar um pedação. Tinha que passar a usina, e andando, e andando, e andando, e andando, e andando, e andando. Ah, mas era muito longe andar. Andando, dava umas 3 horas andando. 3 horas, que eu me lembro, as 3 horas andando. E depois passava, gente, tinha a porteira para atravessar para ir para onde a gente morava, que é um correio, era 5 correios de casa. Então ele atravessava, passava na porteira, da porteira, ele abria a porteira, passava e ia andando mais um pedaço, mais 1 hora andando a pé. Meia hora andando a pé. E aí, ele, sempre o nosso cachorro ficava deitado, a gente tinha um cachorro, que mamãe botou o nome do mesmo cachorro que era dela do passado, daquela da minha avó, Baluarte. Cachorro muito lindo, nosso cachorro. Nem existe essa raça mais, que a raça dele é tão diferente, tão bonito, assim, peludo, sabe? Cachorro muito bonito. E ele é um cachorro que ele ficava sempre na escada, deitadinho, enroladinho na escada, assim. Quando a gente acordava, ele ia, Baluarte, Baluarte, ele, nossa, já ia pulando pra dentro de casa. E papai não gostava muito que ele fazia isso, não, porque a gente não gostava que a gente botasse muito a mão no cachorro, que eu era alérgica. Mas eu gostava. Gente, meu irmão conta que desde que ele saiu da casa dela até chegar na usina, a primeira coisa que ele ouviu foi um assovio. Bem alto. Bem alto. Mas aquele eco foi lá dentro do ouvido dele, mas parecia que estava perto dele. Aí ele olhou para trás, não viu ninguém, foi andando. Era um lugar muito escuro, gente, não dava assim. Tinha claridade da usina, mas depois que passou a usina não tinha mais claridade, não tinha mais luz. Era tudo escuro. Aí aquilo foi de novo. Mas o meu assovio aqui tá saindo ruim, tá, gente? Mas esse assovio era bem, bem forte. E ele foi apertando o passo. Deu vontade ele falar pra mamãe, depois na outra gravação eu vou contar como que ele fez para falar com a minha mãe. Ele deu vontade de voltar para trás correndo. Mas o que ele fez? Ele já estava no meio do caminho. Ele foi de novo, ele foi caminhando. E aquilo, quando ele olha do lado dele, gente, tinha tipo assim, ele acendeu o isqueiro, que ele só andava com o isqueiro, mas ele não fumava não, sabe, gente? Ele acendeu o isqueiro e do lado dele ele viu um homenzinho pequenininho. Ele com o isqueiro ligado, ele viu. O braço, gente, era dessa grossura. Aquilo. Todo o braço. Ele só passou o olho, o corpo dele arrepiou tudo. Mas a coisa não olhou para ele. Simplesmente, pretinho, pequeno, cabeçudo. Cabeça grande. Ele foi andando. E aquilo do lado dele. Ele falou que pediu a Deus para que alguém
passasse para ir trabalhar, mas não aconteceu. Porque tinha muita gente que pegava de madrugada no trabalho, mas não aconteceu. E aquilo foi acompanhando ele. Aquilo, gente, ele passava na frente dele. Quando ele acendia, o isqueiro não estava mais. Quando ele acendia, o isqueiro estava lá na frente. Outra vez aquilo sumia da frente dele. Ele ia acendendo o isqueiro e olhando. Aquilo outra vez estava lá longe. Era tipo assim, até chegar na nossa casa. Quando chegou perto da nossa casa, eu ouvi o latido do cachorro, ele gritou, Baluarte, Baluarte. Baluarte veio correndo. Aquilo deu outro suvio no ouvido dele, mais forte. Chegou a soldar ele botou a mão no ouvido assim, Baluarte veio, pulou no peito dele, brincando com ele, ele foi entrou dentro, aí bateu na porta, aí bateu na porta e entrou, não falou com ninguém, mamãe falava com ele, o ouvido dele não dava para ouvir minha mãe, que minha mãe estava falando, minha mãe dando explicação para ele, só via a mamãe bater na boca e ir falando, e falando, e falando, ele tirou a roupa e foi dormir. Ficou 3 dias moado, sem falar com ninguém, não queria falar com ninguém, só indo trabalhar e só indo para a escola, não conversava com ninguém, e a namorada não sabia o que fazia, porque ele parou de ir na casa dela, e só ficava dentro de casa, e mamãe querendo saber e tal, e depois de 3 dias ele foi falar alguma coisa, mas muito pouco, mas não falava mais nada, só respondia o que minha mãe me perguntava para ele, e só isso, mais nada. Até que ficou 1 mês, mais ou menos, ele estranho com todo mundo, não olhava para os lados, mamãe falava com ele, ele sempre estava com a mão assim, pensamento longe, meu pai queria saber o que tinha acontecido, meu pai até pensou que era o pior, meu pai pensou que tinha acontecido algo com ele e a namorada, porque ele não queria mais namorar ela. E eu vou contar mais para vocês, tá, gente? Me dá joinha lá, me segue no meu canal, tá? Relato de Ana Mar Valéria, tá? E vocês vão saber depois o que aconteceu, que hoje mesmo eu gravo contando a história. Toda a história que ele me contou para minha mãe, contou para nosso pai e com toda a família sentada. Porque meu pai não escondia nada da gente. Não gostava que escondesse, porque a gente tinha que saber as coisas da vida. Então, eu quero contar para vocês. Me dá o joinha, me segue no canal de Ana Mar Valéria e vocês vão descobrir tudinho, tá? E não é uma mentira não, tá, gente? Meu irmão tá vivo até hoje, ele pode, eu tenho isso gravado, assim, que ele, depois eu liguei para ele, depois de agora, né, esse tempo passado, que eu tenho o número dele, eu liguei para ele e me relatou tudinho que aconteceu, então por isso que eu tô relatando para vocês. Me segue no meu canal, me dá meu joinha pro meu canal ir, tá bom? E pra frente. Bom dia, gente.